estava com ele, que não era amigo de Jesus, que não fazia parte. E assim foi cumprido aquela profecia. E na mesma da hora Pedro teve arrependimento quando o galo cantou. Se você observar aquilo ali. Mas aquilo ali não foi porque Pedro não amava Jesus Cristo e não tinha ele como seu verdadeiro amigo. Era um cumprimento da palavra de Deus. E essas duas amigas, o que eu vi, que aquela que passou por aquela aflição, que fez aquele ato terrível, que para aquelas outras amigas era imperdoável. Mas a gente vê que o perdão, ele caminha junto com o amor. Porque quem é limpo de mão e puro de coração, ele perdoa. E quem verdadeiramente é amigo, senão Cristo. O Criador, o Messias, é o único amigo na realidade. É o único que te perdoa. É o único que está do teu lado nas suas fraquezas. Vejamos que essa mulher implorava. Eu vi que ela implorava às suas amigas que perdoasse. As lágrimas caíam e aquela outra amiga duramente disse: saia da minha frente que eu não quero nem saber da sua amizade. Vejamos bem a conduta do ser humano. Por quê? Hoje era aquela amiga que estava precisando do perdão. E amanhã pode ser essa que fechou a porta. Eu não estou aqui justificando o pecado daquela pobre mulher que caiu em adultério e que adulterou, e tirou um homem. Mas eu quero dizer que ambos ali tiveram o mesmo pecado. E vejamos que os dois necessitam do perdão. E quem pode começar pelo perdão é nós. Por quê? O direito não está em nós em julgar sobre o certo e o errado. Sabemos que foi errado, mas deixamos que o Todo-Poderoso venha fazer a parte que lhe cabe. Por isso, nesta manhã, nessa humilde e pequena reflexão, eu quero dizer para vocês uma coisa acerca de dizer que somos amigos de alguém. Mas na hora da sua queda, nós não estendemos a mão. E se está à beira do abismo, nós acabamos de empurrar. E isso não agrada ao Todo-Poderoso. Não que a gente vai se espelhar de amanhã estar passando por isso. Mas quem sabe do nosso futuro é Deus. Hoje nós estamos saudios. Amanhã nós pode estar doente. Quantos enfermos batem na nossa porta precisando de um remédio e nós negamos. Mesmo muitas das vezes nós temos o compromisso, que é uma palavra amiga, é um abraço, ou até mesmo suprir, comprar aquela medicação. Mas nós não fazemos isso, porque não é nós que estamos passando. Mas vamos nos colocar no lugar desta pessoa. Se fosse nós, será que nós se sentiria bem com a porta fechada? Eu não digo isso materialmente, não. Eu digo isso também espiritualmente. Porque quantas das vezes nós batemos na porta de algum irmão, de alguma irmã, pedindo socorro, uma oração, e às vezes encontramos um não bem grande na cara. Eu já vi pessoas dizer que a minha prova é minha prova. Mas aí é que está o mandamento do Senhor, entra aí. Porque o Senhor diz: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Como a minha prova é minha só, se eu estou caminhando junto com meus irmãos, e a própria Bíblia diz que é para nós falar com aqueles que são verdadeiramente da nossa linhagem. Vejamos que quantas das vezes a gente batemos na porta e encontramos um não bem grande. Mas nesta manhã vamos refletir o que nós estamos fazendo. Às vezes tem pessoa que diz assim: eu não vou ajudar aquela irmã não, porque ela é de outro ministério. Só existe um ministério. Um ministério.
que é o Filho de Deus, e por ele todos irá de passar. Ninguém entrará no céu por placa de igreja, e nem por força nem por violência, mas entrará no céu uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Porque lendo a Bíblia, eu nunca li a Bíblia toda. Eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. Isso não é vergonha de dizer isso. Por quê? Porque minha visão ela não me ajuda. Enquanto Deus não preparar que eu venha ficar curada desta enfermidade, ou fazer a cirurgia, seja ela como for, o Senhor vai criar um caminho, que Ele pode me curar num piscar de olho, mas está na mão dEle, o querer é dEle. Eu não posso firmar muito, eu fico com dor de cabeça, minha mente não suporta, quando eu começo mesmo querer uma coisa demais, eu passo mal. Então eu sou uma pessoa que eu tenho que viver tranquila na presença do Criador. Mas a gente nunca viu na Bíblia, nunca vimos na Bíblia falar, né, algo que não fosse congestionado ao Todo-Poderoso. E lá não tem escrito qual é a placa da igreja que vai ser salva. Se diz assim na palavra de Deus que Ele vem buscar uma igreja lavada, remida no seu sangue. Uma igreja que não se corrompe, uma igreja que ama, que perdoa, uma igreja limpa de mão e pura de coração. Que perdoa e que se dá perdão. Porque tem pessoas que têm dificuldade de perdoar até ela mesma. Essa é a verdade. Tem pessoas que cometem fraquezas que depois, quando ela vem ver que foi uma fraqueza terrível, ela não consegue se perdoar e fica se matando ali. Mas nesta manhã, nesta humilde e pequena reflexão, a gente vai entender que só existe um que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que no tempo certo leva para a sua glória. E lá sim, lá debaixo do altar do Todo-Poderoso, porque a nossa vida aqui é passageira. Estamos aqui por uma questão de tempo, por uma missão. Mas lá no memorial de Deus já está tudo certo, o dia que nós nascemos e o dia que nós vamos sair da terra. Por isso vamos fazer o bem sem olhar a quem. Não vamos olhar para ninguém por aparência, porque às vezes você olha para uma aparência, vê a pessoa feio, mas lá dentro do coração há um coração muito lindo, maravilhoso, uma alma geniosa, que sabe amar, que sabe perdoar, que tem princípios do Criador, porque nós somos imagem e semelhança dele. E vejamos que esse homem, ele poderia deixar aquela velhinha lá, esquecer ela lá, porque ela já não conhecia ele há 5 anos, mas ele, mesmo assim, continuava indo fazer o seu papel de filho e papel de cristão que serve a Deus em espírito e em verdade. E que nós venha servir ao Todo-Poderoso a cada dia e que nós venha dar o nosso melhor de Deus. Porque Deus, Ele é justo, Ele é santo, 3 vezes santo. Ele nem tarda e nem falha. Ele é o Criador, o Salvador do mundo. Por isso, nesta manhã, glorifique e exalte a Ele, faça o bem, mostre a diferença, mostre o amor e o temor que você tem por Deus. E renuncie às concupiscências, às lascívias, o pecado, o adultério. Porque quando Deus pegou aquela mulher em adultério, Ele disse: mulher, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então você já sabe que o pecado não provém do Criador. Recebeu o perdão, permaneça na presença dele e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Que Deus abençoe a todos e que essa humilde e pequena reflexão você venha refletir e nunca venha esquecer o amor ao próximo. Esse era um filho que estava cuidando de uma mãe, mas a gente pode ter ensinamentos e saber que assim como foi, esse filho estava cuidando da sua mãe que estava com um mal de Alzheimer. Pode ser eu ou você também, que está com mal de Alzheimer e precisa de um amor e do carinho, porque essa pessoa pode ter paralisado a sua mente, mas ela deixou muitas coisas boas e isso não será jogado no lixo. Foi isso que eu entendi nessa humilde e pequena reflexão,
que o seu filho continuou, porque ele sabe que a sua mãe parou de funcionar o seu cérebro, mas ela nunca deixou de ser a sua mãe, porque ela deixou exemplo para ele. E se ele é essa pessoa, é porque ele cresceu no exemplo do amor, do carinho de Deus. Que Deus abençoe a todos e a paz de Deus. Estava com ele, que não era amigo de Jesus, que não fazia parte. E assim foi cumprido aquela profecia. E na mesma da hora Pedro teve arrependimento quando o galo cantou. Se você observar aquilo ali. Mas aquilo ali não foi porque Pedro não amava Jesus Cristo e não tinha ele como seu verdadeiro amigo. Era um cumprimento da palavra de Deus. E essas duas amigas, o que eu vi, que aquela que passou por aquela aflição, que fez aquele ato,